Atenção, esse vídeo foi criado com um intuito de caráter e preservação histórica e militar. Os relatos e os indivíduos relatados nesse vídeo são baseados em fatos reais e usam como base acontecimentos ocultados historicamente que estão sendo tornados públicos após décadas sendo classificados por governos autoritários e corruptos. No início de setembro de 1914, tanto os esforços franceses quanto os alemães para rapidamente pôr fora de combate as tropas na frente ocidental haviam falhado. Os ataques franceses na Lorena, a chamada Batalha de Fronteiras, foram repelidos com um grande número de mortos. Ao mesmo tempo, o grande movimento das tropas alemãs pela Bélgica e pelo norte da França mostrou-se cada vez mais difícil de ser controlado. Grande parte dos exércitos alemães passaram pelo leste e não pelo oeste de Paris, apresentando um flanco exposto. Um novo exército francês, formado às pressas, foi rapidamente enviado, parte dele em táxis parisienses, para atacá-lo. O resultado disso foi o milagre do Marne, que salvou a capital francesa. Isso forçou os alemães a se retirar para o rio Aisne. Mas eles ainda estavam determinados a derrotar a França rapidamente e voltar as atenções para os russos no leste. A partir da fronteira suíça ao norte de Paris, a frente se havia solidificado. Mas no norte de Noyon e na costa belga havia um vazio. Se os alemães pudessem atacar os aliados pelos flancos, ainda poderiam obter um resultado decisivo. Por seu lado, os aliados determinados a consolidar o recente sucesso na frente de Paris pensavam o mesmo. Enquanto os belgas recuavam ao oeste para se juntar aos ingleses e franceses, os dois lados marchavam paralelamente em direção ao norte. Dessa forma começou a corrida para o mar. Parecia que toda a guerra móvel tinha recomeçado, mas cada vez que um lado tentava atacar, o outro era repelido. Por um mês, a marcha e os ataques experimentais continuaram com um enorme número de baixas. Finalmente, no meio de outubro, a corrida terminou na costa do Canal da Mancha, próxima a Newport. Mas os alemães ainda estavam determinados a penetrar e decidir forçar a entrada na estreita linha aliada. Os alemães concentraram suas forças. Enquanto faziam, os aliados começaram rapidamente a entrincheirar-se. Após sondar essas defesas, os alemães decidiram que área atacar. O lugar escolhido foi o histórico centro comercial de lã belga Ypres, que ficava em outubro de 1914 na base de um reduto proeminente nas linhas alemãs. Um contingente francês tomou a face norte, os ingleses a sul. E foi na última que os alemães concentraram seus esforços. Por 3 semanas, os alemães investiram tudo o que tinham contra as estendidas e tênues defesas aliadas. Nesse momento, desesperados, os alemães enviaram jovens voluntários semi-treinados para o ataque.
Sendo incapazes de avançar, se não ombro a ombro, foram dizimados em ondas por metralhadoras e pelo fogo rápido dos rifles. Posteriormente, os alemães chamaram este episódio de Massacre dos Inocentes. A linha aliada defendeu-se, mas com alto custo. Tantos foram seus mortos que se poderia dizer que o antigo exército regular britânico encontrou aí sua sepultura e nunca mais seria o mesmo. Ypres tornou-se um símbolo para o exército britânico na França, o qual manteria a tenaz resistência na região, apesar de que faria militarmente mais sentido retirar-se para uma linha menor. Ypres também foi a última tentativa alemã de chegar a uma rápida vitória no oeste. Nesse momento, os alemães decidiram manter-se na defensiva e começaram a transferir as tropas para a frente oriental. Bem mais significativo, entretanto, foi o fato de que nos 3 anos seguintes a balança continuaria a pender para a defesa. Tropas atacando em campo aberto contra defensores entrincheirados armados de metralhadoras e rifles com pentes arriscaram-se por conta própria. Ambos os lados, exaustos e confusos, agora se entrincheiravam para melhorar a defesa. E logo havia uma contínua linha de trincheiras estendendo-se da Suíça ao Mar do Norte. A guerra de trincheiras havia começado. O inverno de 1914 e 1915 foi particularmente chuvoso. E tentar proteger as trincheiras de inundações foi a principal preocupação. Enquanto os alemães estavam bem preparados e equipados, os aliados, percebendo que para fazer recuar os invasores, o ônus de atacar caberia a eles quando chegasse a primavera, recearam que, por permitir às tropas fixar-se, elas perdessem o espírito de ofensiva. Suas trincheiras eram, então, mais rudimentares. O dia de Natal de 1914 assistiu a uma ampla confraternização em terra de ninguém entre os dois lados, mas os comandantes aliados juraram que isso não iria acontecer novamente. A guerra de trincheiras implicava que novas técnicas tinham de ser desenvolvidas. O patrulhamento e a emboscada prevaleceram. A colocação de arame farpado normalmente tinha de ser feita sob fogo. A construção de trincheiras tornou-se uma verdadeira arte. Novas armas começaram a aparecer. Fabricaram-se morteiros de trincheira que atiravam de uma trincheira para outra bombas de grande poder de destruição. As granadas se tornaram a arma essencial da infantaria. As primeiras eram, de modo geral, feitas de lata de alimento vazia ou de garrafa. As metralhadoras da época logo se mostraram pesadas para o manuseio no estreito confinamento das trincheiras. E imediatamente surgiu um novo tipo de arma automática, mais leve, como a inglesa Lewis. E a francesa, Chauchat. As linhas de frente das trincheiras opostas às vezes estavam a aproximadamente 92 metros uma das outras, e qualquer movimento visível de dia atraía o fogo inimigo. Era de noite, portanto, que se tinha de trabalhar. Já o dia era para descanso e recomposição. Enquanto os soldados das linhas de frente estavam combatendo nessa nova forma de guerra, os políticos e comandantes aliados passaram o inverno arquitetando como sair do impasse. Surgiram duas linhas de pensamento. Os ocidentalistas argumentavam que, por estar na França e em Flandres, grande parte das forças alemãs, o ataque decisivo só poderia ser na frente ocidental. Os orientalistas, liderados por Winston Churchill, primeiro cavaleiro do Almirantado, declararam que, já que havia um impasse no oeste, os aliados deveriam dar uma demonstração de força em qualquer outro lugar. O resultado foi a malfadada investida para apossar-se dos Dardanelos e pôr fora de combate a Turquia, aliada dos alemães. Nesse momento, na frente ocidental, os planejadores estavam demasiado ocupados e o fleumático Joseph Joffre, o comandante aliado conhecido por suas tropas como Papai, emitiu uma diretriz em fevereiro de 1915. Os franceses deveriam atacar as tropas alemãs em investidas simultâneas em Artois e Champagne.
Para prejudicar as comunicações alemãs, deveria haver uma investida também na Lorena. A contribuição britânica seria um ataque limitado em apoio aos esforços franceses em Artois. A primeira ofensiva dos aliados realizou-se em meio à lama e nas montanhas da Lorena sob neve pesada. Essa foi uma amostra do que seriam os 3 anos seguintes. Essa investida inicial deveria destruir as trincheiras inimigas. Ela foi planejada para destruir o arame farpado e as defesas atrás dele, e assim desmoralizar os inimigos. Os atacantes investiram, portanto, pela terra de ninguém. Deram-se muitos combates junto ao arame farpado diante das trincheiras dos defensores, e o tempo todo caíam homens atingidos por tiros de metralhadoras e rifles. Uma vez alcançada a linha de trincheira pelos atacantes, eles se viram envolvidos numa sangrenta luta corpo a corpo com baionetas, coronhas de rifles e punhos. Os poucos atacantes que sobreviveram agora precisavam firmar-se rapidamente ou acabariam sendo repelidos e sofrendo mais baixas pelo inevitável contra-ataque. Normalmente, o único meio de comunicação era o mensageiro e muitos não retornaram da terra de ninguém, o que significava que muitos comandantes ansiosos não tinham ideia exata do que estava acontecendo, a verdadeira neblina da guerra. Lamentavelmente, os poucos atacantes sobreviventes eram deixados sozinhos para lutar e acabavam sendo destruídos. As tropas de reserva eram então chamadas para atacar no mesmo lugar, e assim sucessivamente. Durante todo o tempo, o número de mortos e feridos aumentava, até os atacantes serem forçados a parar. Analisando a razão da falha desses ataques, os aliados concluíram que o sistema de trincheiras alemão não tinha sido suficientemente afetado. Era preciso mais artilharia. Ela deveria bombardear as trincheiras alemãs por muito mais tempo antes de se iniciar o ataque. Era mais fácil falar que fazer. Armas de campo como esta 75 francesa, a 77mm alemã e a inglesa 18 PDR não continham explosivo suficiente em suas cápsulas para causar maior destruição nas trincheiras. Com relação à artilharia pesada, as peças que os franceses e os ingleses possuíam eram relativamente poucas, de modo geral ultrapassadas e pouco precisas. Os alemães, em contrapartida, tiveram desde o princípio artilharia pesada em grande quantidade. Eles precisaram dela para abrir caminho pelas fortalezas da fronteira belga. Pior, no início de 1915, especialmente os ingleses tinham gasto todo o estoque de munição e as armas tinham de ser racionadas até 2 vezes por dia. Isso levou o magnata da imprensa, Lord Northcliffe, a pressionar o governo inglês a tomar urgentes providências para a construção de novas fábricas de munição. Muitos que vinham trabalhar nessas novas fábricas eram mulheres que cada vez mais exerciam funções antes reservadas aos homens. Isso representou um significativo avanço na luta feminina pela igualdade com os homens. O mesmo ocorreu em outros países em guerra. No final de abril de 1915, os alemães introduziram uma nova e terrível arma, o gás. O palco era o ameaçado reduto de Ypres. O tipo do gás, o cloro. As primeiras vítimas foram as tropas francesas da Argélia, que fugiram em pânico, com muitos soldados sufocando até a morte. Os alemães, que estavam somente experimentando a nova arma, não estavam em condições de tirar plena vantagem da situação. Ainda assim, foi apenas graças aos desesperados esforços canadenses, que urinaram nos lenços e os utilizaram como máscaras contra gás, que se evitou um desastre maior.
A luta prosseguiu nessas circunstâncias por 4 semanas. Após o término desta batalha, máscaras contra gás apropriadas começaram a ser desenvolvidas. De agora em diante, os gases, tanto o cloro quanto o gás de mostarda, seriam uma marca da guerra na frente ocidental. Nesse ínterim, os franceses iniciaram outro grande ataque em Artois, após 4 dias de bombardeio efetuado por mais de 1.200 armas, enquanto os ingleses atacavam na cordilheira de Aubert e em Festubert. Mais uma vez, a bruma de guerra indicava que os sucessos iniciais não poderiam ser explorados a tempo e de qualquer maneira. Os alemães estavam mais bem entrincheirados que no início do ano. O número de mortos crescia em ambos os lados. Os alemães e os franceses continuavam a recrutar, mas os ingleses ainda resistiam ao serviço militar obrigatório. E recorriam amplamente aos voluntários de Kitchener. Os então chamados Novos Exércitos, que começavam a chegar à frente na primavera de 1915. Eles tinham suportado muitos meses de frustração durante o treinamento na Inglaterra. Faltava equipamento e muitos tiveram de passar o inverno em barracas. Mas seu moral estava alto. A oportunidade para provar-se a si mesmos chegaria em setembro. Joffre continuava obcecado com o imenso reduto alemão limitado por Artois e Champagne. Mais uma vez, ele ordenou amplos ataques nesses setores com o apoio dos ingleses em Artois. Os ataques se iniciaram em 25 de setembro, após 4 dias de bombardeio. Os ingleses atacaram primeiro em Loos e partiram para romper as linhas alemãs, mas o comandante-chefe Sir John French manteve suas tropas de reserva muito recuadas. Elas foram lançadas ao ataque após uma longa marcha de aproximação, sofrendo terrivelmente nas mãos da então consolidada defesa alemã, e a oportunidade foi perdida. Isso custou a French o comando, e ele foi substituído por Sir Douglas Haig, que iria comandar os exércitos ingleses na França pelo restante da guerra. Apesar do peso de sua artilharia, a ofensiva francesa em Artois não foi bem sucedida. De início, a de Champagne se mostrou promissora, mas em grande parte porque os alemães concentraram seus principais esforços na segunda linha de defesa. Assim que os franceses investiram contra ela, tiveram de parar. Essas abortadas ofensivas do outono custaram aos aliados 250 mil baixas e aos alemães 140 mil. Voltou-se uma vez mais para a prancheta, assim que os exércitos se estabeleceram para seu segundo inverno nas trincheiras. Os aliados formularam seus planos para 1916 em dezembro. Eles necessitavam de ofensivas simultâneas nas frentes oriental e ocidental, agora com a ajuda dos italianos, que tinham entrado na guerra em maio de 1915. Joffre já havia desistido de suas investidas contra o reduto alemão mais sólido e decidiu-se por uma ofensiva na área do rio Somme. Os ingleses, cuja força na França, incluindo as tropas de dominação, cresciam constantemente, atacariam pelo norte do rio, enquanto os franceses o fariam pelo sul. Os alemães também estavam planejando. Suas investidas contra a Rússia em 1915 não tinham sido definitivas. Erich von Falkenhayn, que era tanto ministro da guerra como chefe do Estado-Maior, logo decidiu atacar mais uma vez no oeste. Embora visse a Inglaterra como verdadeiro inimigo, ele julgava que seria melhor atacar sua fiel escudeira, a França, fazendo sangrar seus exércitos até a morte. Ele buscou um lugar que significasse tanto para os franceses que eles arriscariam tudo para defendê-lo em vez de se render. Logo lhe ocorreram as antigas fortalezas da França, símbolo apreciável de sua história. A escolhida por ele foi a de Verdun. Ela ficava no rio Meuse, no centro de 2 anéis concêntricos de fortes e parecia inabalável. Por enquanto, porém, a fortaleza participara de poucas lutas importantes e muitas de suas armas tinham sido transferidas para setores mais ativos. Quando os alemães atacaram em 21 de fevereiro de 1916, o bombardeio inicial teve por alvo não só os fortes exteriores,
como também a própria Verdun, que sofreu sérios prejuízos. Por algum tempo, parecia que nada impediria os alemães de apossar-se de Verdun, mas os franceses resistiram. Logo começaram a chegar reforços, mas seu movimento e o das provisões foi impedido pelo fato de haver apenas uma estrada disponível. Isso implicou esforços sobre-humanos para manter aberta La Voie Sacrée, como se tornou conhecida. Mas os franceses estavam determinados a resistir. Verdun tornou-se um símbolo da obstinação francesa, assim como Ypres o fora para os ingleses. Mês após mês, a luta prosseguia e cada lado punha em combate novas divisões. Semanas, ou em alguns casos apenas alguns dias depois, os soldados saíam das batalhas como simples esqueletos. E tal situação continuou até dezembro, quando os combates finalmente cessaram. Cada lado havia sofrido cerca de 350 mil baixas. Ambos estavam exaustos, mas nenhum tinha cedido. Ainda assim, apesar desse longo e doloroso banho de sangue, os aliados continuavam certos de que a ofensiva de 1916 deveria prosseguir, e assim o fizeram. A única diferença era que o ataque pelas margens do Somme era sobretudo um esforço inglês. Por toda a primavera, os ingleses enviaram tropas para as terras calcárias da Picardia. Acumulou-se grande quantidade de munição e havia um pressentimento de que os alemães iriam atacar e de que seria alcançada uma vitória decisiva. Em 24 de junho de 1916, mais de 1.500 armas começaram a massacrar as linhas alemães em uma frente de 32 quilômetros. 22 divisões de infantaria inglesas e 8 francesas se juntaram para o ataque. Três divisões de cavalaria que não tiveram oportunidade de aparecer desde o início da guerra de trincheiras postaram-se imediatamente atrás das divisões de infantaria para explorar a esperada brecha. Uma semana depois, na clara manhã de 1º de julho, o ataque começou. Os homens da infantaria inglesa não acreditavam que algo pudesse ter sobrevivido aos 7 dias de intenso fogo cerrado a que tinham sido submetidos os alemães. Os homens tomaram o caminho para as trincheiras de comunicação, cada um carregando aproximadamente 28 quilos de equipamento. Pouco antes das 7h30 da manhã, a investida chegou ao ápice e depois se dispersou. Os apitos dos oficiais soaram. A infantaria saiu de suas trincheiras e avançou para a terra de ninguém. Observadores assistiram ao desaparecimento deles na fumaça. Mas as defesas ainda estavam intactas e as metralhadoras foram rapidamente colocadas em posição de combate. Os ataques cessaram. O mesmo aconteceu ao longo de quase toda a linha inglesa. O dia que começara com grandes esperanças redundou no desastre. Os ingleses contaram cerca de 19 mil mortos e mais de 35 mil feridos. Quase tanto quanto Wellington contara durante 6 anos de campanha na Espanha, um século antes. Somente os franceses, situados na parte baixa do Somme, alcançaram os objetivos do primeiro dia, ajudados por densa cerração. Comparativamente, tiveram poucas baixas e fizeram 4 mil prisioneiros. Os ingleses passaram a noite de 1º de julho cuidando dos feridos. Não raro só o puderam fazer graças ao consentimento alemão em dar tréguas locais na terra de ninguém. Os sobreviventes do ataque, perturbados por sua experiência, perguntavam a si mesmos no momento em que se reuniram nas trincheiras que tinham deixado com tanto otimismo apenas algumas horas antes, o que havia dado errado.
As permanentes falhas nas comunicações significavam que os generais só sabiam dos acontecimentos no momento em que já não podiam impedir os desastres. Eles não podiam desapontar os aliados italianos e russos e tinham de manter acesa a chama do combate fora de Verdun. Nas mesmas circunstâncias, se deu outro longo combate. Batalhões de infantaria partiram para o ataque reforçados por 1000 homens, mas perderam mais de 3/4 de sua força em poucos dias. Os sobreviventes foram removidos para se restabelecer e mais uma vez foram devolvidos ao redemoinho. Nomes como Thiepval, Gommecourt, Highwood, Montauban e Beaumont-Hamel, cujas ruínas são mostradas aqui, tornaram-se sinônimo de sangue e angústia. Ao verão, sucedeu o outono. Só com o aparecimento da lama do inverno, em novembro, os ingleses finalmente suspenderam os ataques. Em 4 meses e meio, eles avançaram no máximo 11,5 km, com um custo de 600.000 baixas. Mas as perdas alemãs tinham sido tão grandes quanto as inglesas. Assim terminou 1916. Mas iria ser 1917 melhor para ambos os lados? O inverno de 1916-1917 na frente ocidental foi um dos mais frios dos últimos anos. O solo permaneceu solidamente congelado até abril e as doenças nas trincheiras propagaram-se de modo alarmante. Mas até durante esse período de calmaria, a matança não cessou. A artilharia, os morteiros de trincheira, as metralhadoras, os atiradores de tocaia e rápidos ataques a trincheiras, tudo concorria para assegurar que as listas semanais de baixas permanecessem longas. Ainda assim, o moral não caiu. Os dois lados, cuja perda de homens e material tinha sido desoladora, usaram o tempo para substituí-los. Foi então que os ingleses se viram forçados a introduzir o recrutamento, já que o suprimento de voluntários havia se esgotado. Novos rostos apareceram na liderança. O novo primeiro-ministro britânico David Lloyd George tentou se ver livre de seu comandante na França, mas o prestígio de Haig era grande. Entretanto, na França, o fracasso dos planos estratégicos de Joffre levou à sua substituição pelo comandante-chefe Robert Nivelle, de fala mansa e língua inglesa. O alemão von Falkenhayn, visto aqui na extrema esquerda, foi responsabilizado pelo fracasso de Verdun. Ele foi sucedido por Paul von Hindenburg e Erich von Ludendorff, vencedores da Frente Oriental em 1914. Eles compreenderam que as duras perdas de 1916 significavam que, por todos os lados da Frente Ocidental, os alemães estavam acuados. Eles decidiram não só se pôr novamente na defensiva, mas também encurtar sua linha. Passaram o inverno construindo formidáveis defesas, envolvendo muito concreto, sobretudo diante do setor britânico. Longe de acreditar que estavam despojando os alemães de todos os seus recursos, os aliados tinham uma nova arma em seu arsenal. Os ingleses passaram a maior parte de 1915 e a primeira metade de 1916 desenvolvendo um veículo blindado de esteira capaz de atravessar trincheiras e transpor o arame farpado. O resultado foi o tanque, assim chamado porque, por motivos de segurança, os primeiros modelos foram transportados de trem, como se fossem tanques d'água para o Oriente Médio.
No fim de agosto de 1916, 60 tanques foram embarcados para a França e estrearam no campo de batalha no rio Somme, com resultados dúbios no mês seguinte. Os franceses cobiçaram avidamente essa nova arma e produziram seus próprios modelos, o Schneider, o Saint-Chamond e, por fim, o Leve Renault, o primeiro tanque a possuir torre. A diferença inicial era que os ingleses usavam seus tanques para o apoio direto da infantaria. Por seu lado, os franceses inclinavam-se a ver seus tanques como mera artilharia móvel. Os primeiros modelos de ambos eram muito vagarosos e mecanicamente nada confiáveis. Já o Leve Renault era mais rápido e mais ágil. Nivelle lançou o conceito de abrir caminho através das defesas alemãs em um dia. Enquanto as forças anglo-francesas obrigaram os alemães ao norte do Oise a se decidir, a investida principal se daria no montanhoso e arborizado setor do Chemin des Dames, imediatamente ao sul do Oise. Após um prolongado e arrasador bombardeio de aproximadamente 3.000 armas, incluindo os grandes modelos para atingir estradas de ferro, tropas e reservistas francesas atacariam imediatamente com o intuito de manter o impulso aliado. A ofensiva deveria ter início em abril de 1917, mas os alemães se moveram antes, em março, recuando para uma nova linha de defesa. Isso pegou os aliados de surpresa e a perseguição ao inimigo foi mais lenta que de costume e dificultada pelas inúmeras armadilhas que os alemães deixaram para trás. Tal retirada parecia invalidar o ataque no norte do Oise. Nivelle, contudo, insistia em que a ofensiva prosseguisse. Os ingleses, portanto, atacaram em Arras em 9 de abril. Desta vez, 3.000 armas dispararam contra as linhas alemães durante 5 dias. O primeiro dia foi de espetacular sucesso. Os canadenses tomaram a importante cidade de Vimy, mas de resto, poucos foram os ganhos. 60 tanques foram usados para levar a artilharia a seus objetivos. Mas muitos deles foram postos fora de combate por metralhadoras que atiravam na blindagem com munição penetrante, enquanto outros ficaram atolados. O ataque do Chemin des Dames estava previsto para começar no mesmo dia, mas foi adiado porque se percebeu que as armas não tinham feito estragos suficientes. Por isso, o bombardeio prosseguiu. Somente em 16 de abril, os franceses começaram o ataque, após 9 dias de disparos. Os alemães estavam cientes do plano e tinham 3 linhas de defesa bem fortificadas, assim como uma grande força de reserva pronta para o contra-ataque. Com isso, obtiveram um bom resultado. Os franceses sofreram duras baixas desde o início e ganharam pouco terreno. E embora Nivelle insistisse pelo restante do mês de abril em manter a ofensiva, a lista de baixas só aumentava. Pior, as instalações médicas foram destruídas e muitos feridos morreram desnecessariamente. Após os sofrimentos em Verdun, o Chemin des Dames foi a gota d'água para muitas tropas francesas. No início de maio, começou a crescer entre elas a agitação e cada vez mais unidades se recusavam a empreender quaisquer ataques sem objetivo definido. O governo francês reagiu demitindo Nivelle e substituindo-o por Henri Pétain, herói de Verdun.
A doença já se tinha espalhado então por nada menos que 16 corpos do exército e Pétain concluiu que a única forma de o exército recobrar a saúde era ficar na defensiva. Os motins franceses e o fato de muitos submarinos alemães estarem prestes a romper as linhas de comunicação da Inglaterra no Atlântico tornaram a primavera de 1917 um período cruel para os aliados ocidentais. Havia, porém, uma luz no fim do túnel. Em 6 de abril, os Estados Unidos entraram na guerra. Isso representava uma imensa fonte de novos homens. Mas apesar de a primeira força norte-americana, sob o comando do general Blackjack Pershing, ter chegado à França em junho, ainda seriam necessários muitos meses, até que as tropas dos Estados Unidos estivessem prontas para tomar seu lugar na linha de combate. Pétain estava preocupado com a possibilidade de os alemães aproveitar-se do estado do exército francês e atacar. Ele então se voltou para Douglas Hay e os 5 exércitos ingleses. Eles deveriam atacar para desviar a atenção da Alemanha. Haig já planejara uma operação para limpar a costa belga. Agora, a utilizaria como base para uma operação em 3 estágios. No primeiro, em junho, um ataque limitado seria feito para capturar a importante cordilheira Vichette-Messines. Depois, no fim de julho, o ataque principal ocorreria, tendo por objetivo final Bruges. Uma vez rompidas as linhas alemãs, haveria um assalto anfíbio, com ataque simultâneo pela costa, com o intuito de fazer girar o flanco alemão. O ataque de Messines, em junho, foi cuidadosamente planejado. Esse grande modelo de área de batalha foi construído de modo que todas as tropas inglesas, australianas e neozelandesas que tomassem parte pudessem ser meticulosamente informadas de seu papel. Elas também se entregaram a uma série de ensaios. Ao lado dessa preparação, outra arma de trincheira foi usada amplamente pela primeira vez, a mina terrestre. A mina mostrada aqui foi usada no primeiro dia de Somme em 1916, mas desde janeiro desse ano, os escavadores ingleses trabalharam duro sob a cordilheira de Vichette-Messines e por volta de junho de 1917 tinham conseguido colocar nada menos que 19 minas. Muitos dos homens envolvidos nesse trabalho eram escavadores e mineiros na vida civil. Uma vez pronto um túnel, nele era introduzida grande quantidade de explosivos de alto poder de destruição. Esse era frequentemente um trabalho enervante. Os escavadores tinham continuamente de prestar atenção aos sinais das escavações alemãs. Algumas vezes os alemães tentariam explodir minas debaixo dos túneis ingleses. Outras vezes, os túneis iriam se encontrar. E nesses casos, haveria luta até a morte. Depois de serem depositadas, as cargas tinham de ser conectadas a mecanismos elétricos de ignição. Os mecanismos tinham de ser cuidadosamente testados para assegurar que funcionariam no dia, e os túneis eram bloqueados. As tropas de ataque eram distribuídas de forma que pudessem tirar o melhor partido do choque causado pela explosão da mina. Todas foram explodidas ao mesmo tempo nas primeiras horas de 7 de junho, sendo ouvido o estrondo da detonação até no sudeste da Inglaterra. Depois, as tropas atacaram. Os defensores paralisados foram rapidamente aniquilados e a cordilheira tomada.
Esse ataque modelo era bom agouro para a ofensiva principal no final de julho. 30 divisões britânicas e 4 francesas atacariam numa frente de aproximadamente 25 quilômetros, precedidas por uma série de investidas que continuaram por 15 dias, a mais longa e mais difícil jamais vista na frente ocidental. O ataque continuou na manhã de 31 de julho e os primeiros resultados foram promissores. De tarde começou a chover, o que continuou a ocorrer nos 10 dias seguintes. A artilharia havia danificado o delicado sistema de drenagem de Flandres, além de os projéteis e a chuva terem rapidamente transformado o campo de batalha em pântano. As esperanças de um ingresso precoce caíram por terra e o desembarque anfíbio foi cancelado. Foram necessárias muitas pausas para permitir que o solo secasse, o que deu aos alemães tempo para respirar. Cada vez que os ataques eram reiniciados, a chuva rapidamente os sucedia, e logo se iniciou outra prolongada batalha de fustigamento. A paisagem foi reduzida a lama, os buracos de projéteis se encheram de água, e neles muitos homens se afogaram. O moral nessas condições aterradoras começou a cair, mas os ataques continuaram, visto que os alemães tiveram de ser desviados, especialmente por estar claro que a Rússia estava a ponto de entrar em colapso, e os alemães poderiam deslocar suas forças a oeste para um ataque à ainda frágil França. Finalmente, no começo de novembro, assistiu-se ao último esforço inglês na luta pela cordilheira de Passchendaele, a aproximadamente 10 quilômetros do ponto de partida inicial. Em 15 semanas de combate, algo em torno de 102 quilômetros quadrados de lama foram conquistados. Cada 2,5 quilômetros quadrados custou por volta de 10 mil baixas. O final da terceira batalha de Ypres não significou o fim das operações em 1917. O corpo de tanques inglês, frustrado pelo mau resultado em Flandres, queria provar que a sua arma era uma vencedora de guerra. Ele escolheu uma área distante da lama de Ypres, as acidentadas terras calcárias a oeste do campo de batalha do Somme, na região de Cambrai. Na alvorada de 20 de novembro, 378 tanques atacaram sem nenhuma investida preliminar. Foram comandados pessoalmente pelo general do corpo de tanques num tanque chamado Hilda. Os tanques romperam as linhas alemãs, seguidos de 6 divisões de infantaria. Ao cair da noite, o ataque tinha avançado cerca de 8 quilômetros. Parecia que a tão esperada brecha na linha de combate tinha sido aberta, e na Inglaterra, os sinos das igrejas repicaram pela primeira vez desde o início da guerra, em comemoração. O que se mostrou prematuro. No dia seguinte, somente 40 tanques estavam preparados para a ação, e os alemães estavam começando a distribuir suas forças de reserva. No fim de novembro, deu-se um avanço de mais 3,5 quilômetros, mas os alemães lançaram um contra-ataque maior, levando a Inglaterra a voltar quase ao ponto de partida.
Assim, a estação de combate na frente ocidental começou um pouco mais tarde que nos primeiros anos. Os aliados entraram nela mais desanimados que das outras vezes. A Revolução de Outubro de 1917 na Rússia indicava que este país estava fora da guerra e era sabido que os alemães agora estavam enviando as tropas adicionais para o oeste. Porque os norte-americanos ainda não contavam, senão com forças simbólicas na França, e porque os ingleses e os franceses estavam exaustos das ofensivas de 1917, a única opção era permanecer na defensiva e aguardar o inevitável ataque alemão. Os próprios alemães tinham aperfeiçoado sua forma de ataque. A nova técnica fora testada tanto na frente oriental quanto no contra-ataque de Cambrai. Encabeçavam a investida tropas de assalto especialmente treinadas para desviar-se de centros de resistência e desbaratar o mais rapidamente possível as defesas inimigas. Curtas investidas preliminares foram feitas para isolar posições de retaguarda e destruir as comunicações. O primeiro golpe alemão era para ser desferido contra os ingleses, com o intuito de isolá-los dos franceses e forçá-los a recuar para o norte, na direção do Canal da Mancha. Dois fatores beneficiaram os alemães. Lloyd George, estarrecido com a matança na terceira Batalha de Ypres, decidiu suspender parcialmente os reforços que estavam sendo enviados para a França. Isso deixou Haig com força de combate menor que no ano anterior. Entretanto, ele tinha acordado com a França, que também estava com poucos homens, tomar mais 40 quilômetros de frente no sul, pelo rio Oise. Isso se deu em janeiro, mas quanto às defesas, muito mais tinha de ser feito. Tal reforço ainda não tinha sido completado quando os alemães atacaram em 21 de março de 1918. Uma densa cerração favoreceu de manhã o ataque das tropas de assalto numa frente de 103 quilômetros, e elas rapidamente se infiltraram, exceto no extremo norte. No sul, o mais que espalhado 5º Exército logo bateu em retirada, com muitos homens capturados pelas vitoriosas tropas de assalto alemãs. Reis se voltou para a França, pedindo que mandassem urgentemente forças de reserva, o que foi feito. Ao mesmo tempo, um generalíssimo aliado francês, Ferdinand Foch, foi formalmente indicado para coordenar mais de perto as operações. Nesse momento, a investida alemã dava sinais de esgotamento. As tropas de assalto começavam a se cansar e, cada vez menos, repetiam o comportamento que haviam tido em março de pilhar os bem sortidos depósitos de alimentos ingleses. A ofensiva finalmente se deteve na frente de Amiens, e todas as conquistas inglesas de 1916 no Somme, bem como em outros territórios, foram perdidas. Isso repercutiu muito mal entre os aliados, mas os alemães ainda não haviam terminado. Em 9 de abril, uma semana após o término dessa ofensiva, os alemães tornaram a atacar agora no rio Lys, perto da fronteira belga. Aí as primeiras vítimas foram os portugueses. Portugal, o aliado mais antigo dos ingleses, fora persuadido a entrar na guerra em março de 1916. Primeiramente, para ajudar a conquistar as colônias alemãs na África. Ele também tinha enviado um pequeno contingente para a França. Com a presença da neblina, os portugueses logo foram esmagados, mas novamente os alemães não puderam manter o ímpeto inicial. E no fim de abril, as defesas aliadas foram suficientemente fortes para dar fim à ofensiva. Imediatamente após, Hindenburg e Ludendorff voltaram-se contra os franceses. No fim de maio, eles atacaram no Chemin des Dames, esperando desbaratar as forças de reserva francesas para poder atacar mais uma vez a Inglaterra.
A serração aliada das tropas de assalto estava presente. E em 4 dias, elas alcançaram Rio Marne, com um avanço de cerca de 50 quilômetros. As defesas muito sólidas impediram que os alemães invadissem. Duas divisões norte-americanas ajudaram a defender o Marne, e foi precisamente a crescente presença norte-americana na guerra que desesperou os alemães. Eles atacaram novamente em 9 de junho, desta vez ao longo do Oise. Entretanto, os franceses já não eram ignorantes das táticas alemãs. Eles permitiram uma pequena penetração e depois contra-atacaram pelos flancos. Os alemães tiveram nas 4 ofensivas desse período cerca de 800 mil baixas, e o moral e o ímpeto de suas tropas estavam em declínio. Apesar disso, Ludendorff estava decidido a tentar mais uma vez a vitória final. Em 15 de julho, ele atacou 52 numerosas divisões em Champagne. As principais defesas francesas retrocederam muito, mas quando as atacaram, as tropas de assalto alemãs não atuaram em conjunto com a artilharia. Mais uma vez, os franceses, apoiados pelos norte-americanos, contra-atacaram pelos flancos com os tanques e abriram caminho. A tentativa alemã de precipitar o resultado no Ocidente antes que os norte-americanos se tornassem muito fortes, falhou. Com poucos soldados, os alemães agora não tinham escolha senão permanecer na defensiva e aguardar a inevitável contra-ofensiva.